Olá, eu sou o Letieri, do canal Crescer Empresarial, e tenho mais uma fala para hoje. Quem está aqui me vendo, quem está aqui me acompanhando, já teve aquele funcionário que a gente explica 10 vezes a mesma coisa, ele não entende? A gente fala, a gente faz, a gente mostra e nunca o funcionário entende? Primeiro ponto, se isso acontece com um funcionário, é porque a probabilidade de ele não se adaptar àquela área é grande. Agora, se isso acontece com mais de um funcionário, acontece com 2, 3, eu já tive 10 e passei por isso, é porque a tua comunicação está com problema e não a audição do funcionário. Se a gente precisa explicar toda vez para todos os funcionários, ou trocou de funcionário naquela função, tem que explicar de novo, a falha talvez não esteja no funcionário. E isso serve por duas razões bem simples. Primeiro é ponto de vista e segundo é o ponto de perspectiva. O ponto de vista é eu te explico do jeito que eu entendo que as coisas são. O ponto de perspectiva é a visualização pelo teu ângulo, pela tua perspectiva, pelo lado que tu tá da coisa para entender. Um exemplo de ponto de visão e ponto de perspectiva. Ponto de visão ou opinião. Eu explico para o funcionário. Eu tenho 39 anos de idade, eu já passei por muita dificuldade, eu tenho toda essa vivência. Aí eu explico para o meu funcionário. Olha, isso aqui tem que ser feito desse jeito, o cliente tem que ser tratado dessa forma, essa função ela é executada dessa maneira. E o cliente fala, não entendi. A gente sai e ele faz tudo que a gente deduziu errado. Porque ele está indo, esse é o nosso ponto de vista, só que ele está indo pelo ponto de perspectiva. Às vezes ele tem 20 anos de idade. Ele não tem a vivência que eu tive até aquele ponto e que provavelmente eu na mesma idade faria a mesma coisa. E esse ponto de perspectiva é onde entra o problema. Qualquer um com uma empresa pequena, por exemplo, quando compra um veículo novo para ele, uma casa na praia, ou seja o que for, qual é a tendência? É o funcionário dizer assim, ó, mas está trabalhando nas minhas costas, está enriquecendo e meu salário não aumenta. Porque ele está vendo pela perspectiva dele. Ele está vendo pelo ângulo dele. Agora, se vocês vão e passam a perspectiva de vocês para aquele funcionário, isso vale para a função também, que é, por exemplo, o dono da empresa trabalhou 20 horas por dia durante um ano. Ele não sabe. Quando tu passa essa perspectiva, ele começa a entender que talvez não vale a pena, sim, trocar de carro. Muitas vezes eles vão dizer isso. Ou eles começam a entender que talvez não seja como eles gostariam. Esse é ponto de perspectiva. É muito fácil explicar, estando em pé para uma pessoa sentada. Eu estou falando do meu ponto de vista, mas eu não estou no mesmo ponto de perspectiva. Então, ela vai entender uma coisa por eu estar em pé e ela sentada. Esses detalhes fazem muita diferença quando a gente fala na organização empresarial, porque é um erro muito comum o funcionário não ouvir o que a gente fala. E ele não vai ouvir mesmo enquanto a gente não entender a nossa perspectiva. E aquilo, uma coisa é um funcionário não te entender, outra coisa são todos, ou vários. Então, talvez tu não esteja te expressando como gostaria ou acha que tá. Vamos analisar bastante isso, dá uma curtida e até mais.